Fala, turminha, tudo bem? Terminamos a modelagem. Vamos partir agora para a parte da texturização. Texturização vai ser tranquilo, a gente não vai usar nenhuma textura diferente, tá? A gente vai trabalhar só com os materiais do Blender mesmo. A gente vai usar dois tipos diferentes de shader, que eu vou mostrar para vocês quando a gente for usar. A gente já vai usar direto os dois no amplificador, que é onde a gente começa. Né? Então vamos lá para a aba Shading, selecionando o amplificador. Vamos lembrar lá como que cria o material. A gente vai na abinha de materiais, né, já tem o material padrão ali, a gente pode criar um novo, muda o nome e vamos mexer nas configurações, usando o próprio Principled Shader mesmo. Ali eu abri aquela abinha de Preview, que fica um pouco mais fácil de avaliar como que está saindo o material. Nesse caso o material não metálico, uma cor indo mais para o preto. Eu deixo ali as presas um pouco alta, né, para ter esse aspecto meio de plástico, áspero, meio de cor, alguma coisa assim. Que seria a parte de fora do amplificador. E daí eu seleciono algumas fases internas para dar um aspecto metálico. Então eu crio um novo material, que vai ser o metal usado no amplificador. Jogo para o metálico, né, eu deixo ali no branco mesmo a cor a princípio. E vou brincando ali com a aspereza para deixar no aspecto mais ou menos como eu quero. Né? E daí eu vou jogando isso com base na previsualização que tem ali do lado. Dá para ir vendo aos poucos como é que vai ficando no objeto mesmo na cena, mas ali do lado dá para ter uma ideia melhor. Aí além dessa parte superior, eu também quero aplicar esse mesmo material nos botões, né, nos dials. Então eu seleciono todos eles e eu aplico esse metal e eu vejo que fica meio chato. Depois eu vou dar uma arrumada nele. Então aqui eu criei mais um, que aqueles coisinhas menorzinhas são LEDs. Eu criei mais um slot com mais um material, né, chamei ele de LED. E primeiro eu vou fazer o LED apagado. Então a gente vai ter um LED apagado e vai ter um LEDzinho aceso. Para o LED apagado, vai ser um material com uma cara mais de vidro. E daí para isso a gente pode usar o próprio Principled Shader com o valor de transmissão, transmission lá embaixo. Porque transmissão é como se fosse a luz que passa por dentro daquele objeto. Então eu mudo ali a cor para um vermelho, né, que seria a cor do LEDzinho. E lá embaixo eu vou mexer no valor de transmission. Eu diminuo a roughness para deixar ele um pouco mais com cara de vidro mesmo, mais brilhante. E aí, subindo a transmission, ele começa a ficar transparente, com essa cara de vidro. Daí aqui tem um pouco mais de ajuste fino para chegar no resultado que eu queria. Mais pra frente vou dar mais uma mexida. E esse outro LEDzinho do meio vai ser o LED aceso. Então eu aplico esse mesmo material a ele, duplico ele e vou fazer o LED aceso. Então o LED aceso a gente não consegue usar o shader principal, porque a gente não consegue criar luz com ele. Para criar luz a gente tem que adicionar um novo shader que chama Emission. Então a gente vai lá no Shift A, ou no menuzinho Add, em Shader e daí Emission. Aqui eu copio a mesma cor, o mesmo vermelho, ligando esse Emission à saída do material, né, em Surface, a gente consegue ver ele aceso. Então agora a gente tem os três LEDzinhos apagados e mais um LED aceso. Aqui eu já vou dar uma previsualização dele renderizado para ver como que fica. Mudando ali para GPU, né, já lembrando de acertar tudo que precisa acertar. Então já que eu fui lá para mudar, eu já aproveitei para mudar tudo de uma vez, para deixar na placa de vídeo. E renderizando, ficou ali o LEDzinho aceso, mas os LEDzinhos apagados ficaram meio opacos demais, muito pretos. Então eu dou um ajustezinho ali para ele ficar com mais cara mesmo de um LEDzinho apagado, né? Meio um pouquinho transparente e tal. Outra coisa que eu percebi é que os botõezinhos ali, os dials, eles ficaram muito sem graça, inteiro metálicos. Então eu seleciono eles de volta com L e seguro o Shift e tiro a seleção da frente. E aí nas laterais desses botões eu aplico também o mesmo material do resto do amplificador, para eles ficarem com essa bordinha preta, que fica um pouco mais interessante. E outra coisa que faltou colocar foi uma cor diferente ali na parte do alto-falante. Então eu seleciono esse objeto que foi extrusado ali e eu aplico o metal também nele. Então ele fica ali já com uma cara mais interessante, dá um contraste mais legal.
para fechar a texturização da parte do amplificador. Como a gente duplicou linkado, não precisa se preocupar em fazer o de cima, só fazer uma vez já está tranquilo. Mesma coisa ali embaixo, no retornozinho, eles estão duplicados, então dá para aplicar em um só. Eu aplico o mesmo material do amplificador para eles. E para a parte da grade, eu tento usar o metal, né? Usando menos materiais, dá menos trabalho. Só que eu achei que o metal ali do amplificador ficou muito claro, não ficou muito legal para a grade. Então eu crio um novo material, né? Eu duplico esse, coloco lá o nome de grade e eu vou deixar um metal um pouco mais escuro, para ficar um pouco mais diferente, um contraste um pouco mais legal ali com a grade, ficar mais claro que é uma grade metálica, que não vai ser tão brilhante assim, tão clara mesmo. Vai ser um pouco mais suja, por assim dizer. E aí o próximo passo é ir para a guitarra. A guitarra não tem muito segredo, né? A gente consegue aproveitar também os materiais de metal ali, mas a gente tem que criar pelo menos mais o material do corpo dela, o material do braço e o material dos botõezinhos. Então primeiro eu vou selecionando as partes metálicas, né, que são as cordas, a ponte ali embaixo, que é onde as cordas ficam presas, os captadores, esta haste lá em cima, e vou aplicando esse mesmo material do amplificador. Então eu crio um novo slot, clico ali em Assign e aplico. Aqui nas cordas eu acabei aplicando da grade, né, e achei que ia ficar muito claro aquele do amplificador. Aí seleciono com L, clico em Assign e ele vai recebendo sempre esse material. Eu já criei um novo material, que esse vai ser o material do corpo da guitarra. Aqui é legal colocar uma cor um pouco mais forte, para dar um contraste mais interessante. Então fica um pouco mais legal. E daqui para frente não tem muito segredo. Tá? Aqui é o uso dos materiais no Principle do SDF mesmo, mexendo, nesse caso aqui, o que não for metal vai ser sempre Metallic 0. Mexendo no Roughness para decidir se é mais ou menos brilhante. E seleciona as faces que é para aplicar, clica lá em Assign, ou cria um slot novo, se for aplicar um material novo. E vai fazendo os materiais diferentes. Então ali, na barrinha de materiais, na lista de materiais, no final vai ficar, eu acho que com uns 4 ou 5 slots. Que vai ter o da guitarra, da parte metálica, dos knobzinhos ali embaixo de controle, e 2 de madeira. Então vai ter uma lista meio grande ali, mas aplicado certinho a cada uma das partes. Então eu vou acelerar o vídeo. Qualquer coisa, pausa se quiser copiar exatamente os valores, mas eu recomendo que você tente fazer aí uma guitarra ao seu gosto. Não precisa copiar os meus materiais que eu fiz. Faz do jeito que você acha que fica legal. Finalizamos então os materiais da guitarra. Aqui a gente tem que lembrar de deixar o chão como um shadow catcher, que a gente vai usar um fundo colorido. Então seleciona lá o chão, vai lá nas configurações de atividades dos objetos, que é a caixinha laranjada. Na aba Visibility tem uma caixinha para marcar Shadow Catcher. Clicando lá, ele deixa de ser visível e recebe só a sombra. Quando a gente botar uma cor no fundo mais para frente, a gente consegue trabalhar com a sombra, mas sem ter o piso na frente. Próximo passo é fazer os canhões de luz. Aqui não tem muito segredo.
né? Eu aplico o mesmo material do amplificador, que é aquele material preto. E aí eu vou selecionar a parte em torno ali do que seria a luz mesmo, a parte refletora do canhão de luz. E eu vou colocar um material de metal. Então eu coloco o material metálico nessa parte em volta. E para a parte central, eu crio um novo material emissor, que ele não vai de fato jogar a luz para cima do modelo, mas quando a gente coloca o material emissor, ele basicamente não recebe sombra, ele fica sempre da mesma cor. E como a gente quer que isso seja algo que vai gerar luz, é interessante que ele tenha esse material. Então eu crio lá um novo slot, crio um material novo, vou chamar de luz refletor, e apago o Principal Shader, adiciono um shader de emissão, shader emission. Aqui a princípio eu tento uma cor rosa e tal, mas eu acabo ficando com a cor amarela mesmo, acho que fica mais legal, vai ficar um pouco mais interessante. E aí faltou o texto. Então, começando pela parte de fora do texto, pela casca, eu vou aplicar um material metálico para dar uma reflexão interessante, refletir legal a luz. Fica um negócio um pouco mais rock and roll também. Para o material interno, aqui eu crio um novo material inicialmente, né? Eu vou chamar até mesmo de texto ali. E eu vou jogar um material que é bem escuro, mas que ele é brilhante também. Que é porque a ideia é que o contorninho ali, a parte de dentro, que ficou um pouco mais abaixada, seja um shader de emission, então ele vai ficar brilhando. Então se a gente deixar o centro colorido, ele vai atrapalhar um pouco essa luz. Então jogando a parte interna com preto, ele não vai tirar a atenção da parte da luz, e sendo brilhante ele vai refletir um pouco aquela luz também, então ele vai ficar um pouco mais legal dessa forma. E aí partindo para a parte interna do texto, que é o que ficou faltando, eu crio um novo material, e eu vou precisar de 3 materiais diferentes, porque eu vou trabalhar com 3 cores diferentes, uma para cada texto. Então eu faço o primeiro, eu trabalho ali, eu acabei apagando tudo sem querer, apago só o Principal e adiciono um shader de emissão. E aqui a ideia é pegar uma cor para cada palavra, aí pensando lá em teoria da cor, que fica legal de harmonia, coisa do tipo, que vai funcionar bem. Mas a moral é criar, cria uma vez, vai lá no segundo, aplica esse mesmo material, é meio chato de selecionar esse objeto, mas aplica o mesmo material, cria uma cópia e altera a cor. É basicamente isso. Não pode esquecer de criar uma cópia, se só renomear e alterar a cor, ele vai alterar a cor em todos. Então tem que criar uma cor, criar uma cópia, aí dá para alterar a cor sem problema e partir para o próximo texto. Depois disso eu ainda vou testar ele renderizado, eu vou ver que ficou meio apagado demais, eu vou dar uma ajustada no valor de emissão, na força da emissão, tanto desse material do texto quanto do material lá em cima dos refletores, para ficar um pouco mais interessante, com a luz um pouquinho mais forte. Eu vou dar uma ajustada aí na força da luz, na intensidade da luz. Agora lá no mesmo lugar que a gente cria os materiais, ali em cima tem essa caixinha Object. A gente pode mudar para World, que é para cuidar do mundo. E aqui eu vou mostrar uma coisa que eu não mostrei antes, que a gente acabou fazendo no Photoshop, né, porque eu tinha que mostrar a parte de pós-produção, mas que a gente consegue fazer dentro do próprio Blender. Ali em World, se precisar, a gente marca ali o Show Nodes ali em cima, né, o Use Nodes, pode ser que esteja desmarcado, mas a gente consegue usar os nodes de material também para o fundo, para o mundo. E a gente consegue trabalhar com fundo colorido usando esse tipo de coisa. Tá? Então eu dupliquei o material ali do ambiente, que ele estava inteiro preto, né? Então eu deixei inteiro preto porque a ideia é que ele não atrapalhe nas sombras, que a sombra fica da mesma cor. E ali no fundo eu coloco uma cor qualquer. Aí eu vou adicionar um node, que é o node Light Path.
na categoria Input. Então, em Add Input tem Light Path. E eu vou adicionar também lá em Shader um Mix Shader. Eu vou ligar as duas cópias do ambiente no Mix Shader. Nesse momento ele só está misturando o preto com o roxo. Mas se eu usar lá aquele Is-Camera Array e colocar no meu fator, o que isso vai acontecer? Tudo que for coisa que vai ser enxergada direto pela câmera vai ficar roxo. Todo o resto vai ficar preto. Isso quer dizer que a nossa câmera vai enxergar o fundo da cor que está ali embaixo e todo o resto, todos os outros objetos, tudo que tem de sombra, de reflexão, de luz, tudo vai enxergar como preto. A única coisa que vai enxergar o fundo colorido vai ser a câmera. Em outras palavras, a gente está mudando só a cor do fundo, mas a sombra, o ambiente em si, continua ficando com a cor preta, que é um interessante para a gente. Tá? Então depois a gente consegue arrumar um pouco melhor a cor, pensar um pouco melhor, mas a ideia era já deixar isso encaminhado. E aí a parte da iluminação, que é a próxima etapa. Aqui eu vou para a iluminação tradicional mesmo, que a gente já tinha visto, que é a iluminação em 3 pontos. Então eu coloco primeiro a luz principal, depois eu jogo uma luz de preenchimento e depois eu coloco lá atrás uma luz de fundo, para dar um destaque mais interessante. Aí aqui não tem muito segredo, nada que você não tenha visto antes. Se quiser pode ir pausando para copiar os valores que eu uso. Mas basicamente eu vou trabalhar com as luzes em área. Eu vou usar umas cores diferentes das luzes para deixar um pouco mais interessante. Então eu não vou trabalhar só com a luz inteira branca. Mas qualquer coisa vai pausando aí e copiando da maneira que eu fizer, se achar que não está dando certo. Aqui a gente teve até um cortezinho que eu dei uma ajustada ali no fundo, deixei esse fundo um pouco mais laranjado. E feito isso já dá para começar a pensar na renderização. Então, primeiro eu baixo os samples ali para 250, no número de amostras, que eu acho que dá para um teste inicial. E eu vou apertar o atalho Ctrl B, e lá no meu viewport eu consigo selecionar só uma área menor para ser renderizada, que aí a gente consegue testar uma renderização em tamanho real sem precisar renderizar a imagem inteira. Então com Ctrl B eu marco essa área, que pega ali os reflexos e pega a parte metálica, e mando renderizar normalmente lá no F12, e vejo que ficou com bastante ruído. Então 250 não vai ser o suficiente, então eu dobro, vou para 500, mais uma vez F12 para renderizar, e ver como que fica. Com 500 amostras, com 500 samples, já ficou bem mais legal, só que ainda tem um pouco de ruído, principalmente nas áreas de maior reflexo. Então o que dá para fazer é ligar o denoiser, que é para uma remoção automática de ruído, lá na aba das fotinhas lá embaixo. Mais uma vez o F12 para testar de novo, agora com 500 samples e o denoiser. E desse jeito sim, ele
ficou com uma qualidade boa. E depois o denoiser ficou bem suave, os reflexos. Então eu decidi que 500 amostras com o denoiser ligado já seria o suficiente para trabalhar com essa imagem. Uma outra coisa que eu lembrei que seria interessante fazer, que pode melhorar um pouco a performance, é desligar os caustics, que é lá em Light Path, na câmerazinha mesmo. E lá embaixo tem Reflective e Refractive Caustics. O Caustics eu não sei se seria o nome em português, mas quando você tem, por exemplo, um vidro ou uma água que faz aquele brilho maior quando a luz passa pelo vidro, por exemplo, aquilo é o Caustic. E o Cycles não se dá muito bem com aquilo. Né? E daí, por fim, lá na aba lá embaixo, Color Management, a gente tem essa opção Look, que a gente consegue usar várias opções diferentes de contraste. Ele se aplica direto na imagem. Então é meio que uma substituição lá dos níveis que a gente mexeria no Photoshop. Então a gente consegue cortar aí uma etapa que a gente faria na pós-produção já antes de renderizar. Né? Só de mudar ali o look a gente já consegue alguns resultados mais legais com contraste um pouco mais reforçado. E aí tá feito. E aí é isso. A gente decidiu o número de samples. A gente já testou, já viu que estava tudo certo. Arrumou todas as configurações. E aí apertar F12 e esperar para ver se a imagem final vai sair do jeito que a gente queria. Está finalizada a renderização. No meu caso, que demorou 1 minuto e 45 para renderizar tudo. E olhando um pouco mais de cuidado, os detalhes, as partes que são mais delicadas na imagem, né, que poderiam ter mais problema, mais ruído e coisas do tipo. Tá tudo certinho. Aí é só salvar e partir para o abraço. Nesse caso, a gente não precisou de pós-produção. Então, como a ideia é uma cena simples, com low poly, né, que são pouca geometria, não tem por que a gente adicionar muito detalhe. Se fosse uma cena um pouco mais realista, a gente poderia querer trazer uma ideia de uma fumaça, assim, um efeito de fumaça, uns raios de luz, uma coisa um pouco mais diferente para tornar um pouco mais realista, né, um ambiente em volta, para não ficar só a iluminação. Mas para a proposta desse anúncio, /post, já está bem dentro, não precisa fazer mais nada. A gente não vai precisar remover ruído, a gente não vai precisar trabalhar com a cor de fundo, porque tudo isso a gente antecipou durante a nossa produção. Então não ficou nada sobrando para pós-produção. Dá para tentar fazer algum efeitozinho melhor lá no Photoshop, né? Tentar dar uma mexida um pouco melhor no contraste, se for o caso. Se fosse de fato um post para uma empresa, por exemplo, daria para colocar a logo da empresa, entraria com pós-produção, alguma coisinha extra, um rodapé ali, alguma moldura no post. Tudo isso poderia entrar, porque isso em si, sozinho, não é um post muito realista, né? Falta alguma coisinha ali para identificar uma empresa, algo do tipo. Então isso seria algo que entraria na pós-produção, que seria o equivalente, né? Toda a expressão que a gente fez seria o equivalente a você lá, baixar uma imagem pronta e usar no Illustrator, no Photoshop, para fazer o post que você queria fazer. Mas no que compete ao Blender e ao 3D, era só isso, né? Então, 3 partezinhas. A parte de modelagem de longe é mais demorada, é mais trabalhosa. O resto é fácil. É mais pegar o jeito, né? Começa a ficar difícil a parte de texturização quando a gente vai para um lado um pouco mais realista, que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas nesse caso, para fazer coisas assim, peças bonitinhas e posts divertidos, não é nada muito trabalhoso. É mais pegar o jeito da modelagem e daí para frente é a criatividade que se torna o limite, não é mais a parte técnica. Beleza? Espero aí que você tenha conseguido fazer, né? Tenta, se esforce, tente fazer. Porque se conseguir fazer esse tutorial, se conseguir seguir, já está com os 2 pés dentro do Blender. Depois disso aí é aperfeiçoar um pouco a técnica, mas fazendo isso você consegue fazer praticamente qualquer coisa. A única coisa que vai mudar é o tempo que você precisa investir para conseguir fazer. Mas que consegue, provavelmente consegue. Beleza? Espero que tenha curtido aí, que tenha dado certo o tutorial, que tenha sido efetivo. E a gente se vê na próxima. Até mais.